dia para você, um bom dia para todo mundo. Nesse Globo Comunidade, nós vamos reviver alguns momentos dessas 3 décadas de história da TV Asa Branca e falar sobre a importância da emissora aqui para a nossa região, além de falar sobre a identidade que criamos com os telespectadores ao longo desses 30 anos. Para celebrar os 30 anos da TV Asa Branca, estamos aqui com 2 convidados que vão nos ajudar a compreender a relevância da emissora para os 108 municípios que fazem parte da nossa área de cobertura. O historiador José Urbano, que está aqui ao meu lado, e o professor, cientista político, comentarista político também, Marconi Aurélio. Muito bem, seja bem-vindo, professor Marconi. Bom dia, Almir, bom dia, Remy, bom dia, professor Urbano, bom dia, telespectadores, um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, professor Urbano. Bom dia, nosso querido Almir, nosso professor Marconi, Remy, os telespectadores da TV Asa Branca e a satisfação de estarmos nesse momento, vivenciando a história e o aniversário 30 anos da TV Asa Branca. Pois bem, professor, então vamos à primeira pergunta de hoje. É claro que a gente vai tentar entrar nesse contexto histórico ali, principalmente tendo como marco zero a virada da década de 1980 para 1990. Que Caruaru era aquela do começo dos anos 90, professor Urbano? Em números reais, Almir, uma Caruaru que era metade do que nós temos hoje. Dados do IBGE nos mostram que nós chegamos ao ano 2000 com a população em torno de 240 mil habitantes. Hoje, em números reais, Caruaru passa dos seus 400 mil habitantes. Mas nós não tínhamos naquele momento a força econômica, como por exemplo, 2 grandes shoppings. A grandeza econômica da Feira da Sulanca, que chega a movimentar 50 milhões de reais em períodos festivos na nossa região. Então, essa grandeza econômica, ela se uniu a outras características de Caruaru, como, por exemplo, a nossa identidade universitária. Caruaru tem hoje quase 30 mil universitários. Então, nós hoje estamos consolidados como um polo econômico, um polo universitário, um polo de medicina, um polo de informática, e toda essa grandeza teve um princípio que foi exatamente há 3 décadas atrás, quando a TV Asa Branca chega em Caruaru, reuniu os melhores profissionais com os melhores equipamentos e, a partir daí, registra o dia a dia da nossa gente. Bom, o professor Urbano traz o desenvolvimento histórico e o desenvolvimento regional aqui de Caruaru e região, em meio a esses 30 anos que se correlacionou o tempo que a TV foi criada. 7 governadores passaram desde então, 5 prefeitos. Qual é essa relação política e econômica que a cidade tem com a TV Asa Branca? É fundamental, né? A cidade de Caruaru se tornou um grande polo de influência política na geopolítica do estado de Pernambuco. Basta dizer que você falou da questão dos governadores, alguns foram ex-vice-governadores aqui saídos de Caruaru, né? Jorge Gomes, o João Lira Neto, quer dizer, são pessoas que tiveram influência na cena política estadual. Depois a cidade de Caruaru vivenciou, como o professor Urbano falou, um grande crescimento populacional, né? Atraiu a migração de muitas pessoas de outros lugares. Isso fez com que, naturalmente, a cidade tivesse uma influência também no espectro político. E o sinal da TV chegando em 108 municípios terminou fazendo surgir daqui alguns nomes que se tornaram lideranças estaduais também para a cena política na região. Professor Urbano, tem esse caráter também da mudança das mentalidades a partir do surgimento de uma emissora, de um veículo de comunicação de massa? Ou seja, a forma da gente pensar a vida muda quando surge uma emissora de comunicação? Muda e muda positivamente. Tanto é que Caruaru, que hoje tem o curso de jornalismo, Caruaru tem o curso de comunicação social na Universidade Federal de Pernambuco, o campus aqui do Agreste, e a ênfase é a cultura popular e mídias digitais. Eu, particularmente, como um singelo operário da educação, me fico muito feliz quando a gente tem, professor Marjones, telespectadores, essa identidade de que a comunicação, que não existe mais barreiras, ela é universal a partir da força da internet, e a nossa comunicação social, o curso de comunicação social em Caruaru, ele tem essas 2 identidades. A nossa cultura popular, que é o cartão de visitas de Caruaru, reconhecida nacional e internacionalmente, a cultura popular aliada às mídias digitais. Então, a meu ver, potencializa aquilo que Caruaru tem na sua identidade, como o comércio, como as indústrias, enfim. Por isso que eu acho muito feliz aquele momento histórico no qual o nosso maior historiador, Nelson Barbalho, disse certa vez que Caruaru é o país de Caruaru. E realmente, como caruaruense adotado que sou, eu me identifico por demais
com essa frase. E a comunicação, a telecomunicação, a TV Asa Branca, ela abraça isso já há 3 décadas, mostrando, né, que o jornalismo feito pela nossa gente mostra o dia a dia, a realidade da nossa sociedade, mas que também não tem mais fronteiras. É repassado pelo mundo, para o mundo todo, melhor dizendo. Então, é mais uma virtude, né, do telejornalismo e da grandeza dos profissionais dessa emissora que, com muita alegria, se consagra nos seus 30 anos ininterruptos no ar. Nós estamos em 2021. Se retornarmos aí a 1991, há 30 anos, a comunicação era bem diferente da atual, inclusive na questão das mídias. E, professor, quando se fala desse contexto de interiorização da comunicação, lá em 1991, né, sendo pioneira na região de Pernambuco, né, no interior pernambucano, e se tendo esse caráter social que a TV acabou trazendo ao longo desses 30 anos, como se correlaciona? Olha, a TV, ela alavancou também o mercado de comunicação, né? Basta dizer as várias gerações de jornalistas, de publicitários e vários comunicadores sociais que, a partir do surgimento da televisão e dessa profissionalização da produção de conteúdo a partir do interior, gerou. Com relação ao papel social que a TV tem, é inestimável, né? Porque várias pautas, vários problemas passaram a ser estampados na tela dos cidadãos, né? E com isso, naturalmente, uma consciência diferente sobre a sua realidade, sobre a condição do seu bairro, da sua cidade, né? Das famílias que viviam aqui. Então, ver-se na tela da TV Asa Branca implica também em perceber o mundo de um modo diferente, enxergar que existem contradições na cidade, enxergar as desigualdades que existem na cidade, não só em Caruaru, mas em todo o interior do estado de Pernambuco que a TV cobre, né? Então, sem dúvida, a TV Asa Branca tem uma contribuição que não tem como mensurar no sentido de desenvolvimento social da região. Pois é, professor. E o veículo de comunicação também acaba ajudando aquelas pessoas que desejam pesquisar a memória da região em que vivem. Não é? De certa forma, um centro de documentação, não é? Um CEDOC, acaba sendo fonte de pesquisa, não é? E fonte confiável, inclusive, para muitos estudantes. Sejam estudantes de história, de sociologia, seja qual for aí o segmento acadêmico, no final das contas, o arquivo de uma emissora como a TV Asa Branca, por exemplo, pode ajudar a recontar a história da cidade, não é? Sem dúvida nenhuma, Almir. Nós temos, por exemplo, matérias feitas por nossa gente, pelos nossos jornalistas, pelos profissionais da TV Asa Branca, que já foram exibidos em rede nacional, em programas como o Fantástico, como o Jornal Nacional. Então, isso é mais uma oportunidade para nós, como caruaruenses, é uma sensação muito boa de que a identidade da nossa gente, mesmo que às vezes em momentos difíceis, como tivemos, por exemplo, né, aqueles capítulos quase que diários da tragédia da hemodiálise, foi levado para a televisão em rede nacional a partir da Rede Globo, mas feito aqui, né, pelos nossos profissionais, pelos nossos talentos e com os nossos equipamentos. O São João de Caruaru, né, reproduzido nacional e internacionalmente, quantas e quantas vezes, e alguns anos consecutivos, são matérias no Fantástico, o São João de Caruaru, e aí no final tem lá, né, o apoio da TV Asa Branca, os nossos profissionais. Então, eu particularmente como caruaruense fico muito feliz por isso, porque mostra, né, a qualidade da nossa identidade, mostra também que existem problemas e desafios, mas que a sociedade com a nossa essa capacidade, essa vocação, né, dos caruaruenses, dos pernambucanos como um todos, aquele slogan que nós tínhamos, nós somos o Leão do Norte, e somos mesmo, né? A gente brava, que vai para frente, que faz acontecer e que quando rompe esses momentos difíceis, me referindo ainda à questão da hemodiálise, mas a gente tem hoje, aqui em Caruaru, nós somos o maior polo de medicina do interior de Pernambuco. E a imprensa tem esse papel extraordinário. Foi para lá, registrou, estão aí nos arquivos da história, né, agora de uma forma digital na internet, aqueles episódios que, ou com dificuldades ou com muitas alegrias, por exemplo, a Banda Flor de Mandacaru trouxe para Caruaru um prêmio nacional a partir da Rede Globo. Então, essa marca é extremamente importante para nós, como profissionais de educação, para que no futuro próximo possamos estimular os nossos alunos. Quer conhecer como foi aquele tempo? Vai lá nos arquivos, vai lá no Globoplay e está o dia a dia da nossa gente aqui nos arquivos da TV Asa Branca. Uma cidade que tem uma ligação, uma identidade cultural tão clara, atrai também o turismo a partir disso, né? O professor citou o São João, eu citei a Paixão de Cristo e outros tantos eventos, né, que foram levados nacionalmente por meio do trabalho da TV Asa Branca. Professor, como se relaciona essa questão econômica e turística a partir de um veículo de comunicação de 30 anos que levou o nome e a identidade cultural da região para todo o país? Vou dar um exemplo. Quando eu estava fazendo o doutorado, eu fui passar um período na USP, em São Paulo.
E conversando com os colegas lá de São Paulo, eles sabendo que eu era de Pernambuco, perguntaram, mas rapaz, o Festival de Inverno lá de Garanhuns é excelente, né? A gente vai sempre, acompanha a cobertura, como é que acontece. O São João também de Caruaru, então isso representa um pouco de como a cultura local e todas essas festividades, né, bem trabalhadas pela TV Asa Branca, fez a população do país conhecer essa região. Isso daí não tem, você pergunta, né, a relação econômica e turística é fundamental, porque em que pese ter todo o investimento que foi feito, por exemplo, facilitação da chegada pelo modal viário, né, com a duplicação da BR-232, a melhoria, por exemplo, do abastecimento d'água, com os investimentos que foram feitos com barragens, etc. Mas essa questão do turismo, né, a profissionalização do turismo, os festivais do interior do estado de Pernambuco não se restringem à cobertura da Asa Branca apenas a Caruaru. Logicamente, isso daí potencializa, né, economicamente todas as comunidades. Então, assim, é realmente importante a relação econômica e turística a partir dessa visibilidade que a TV trouxe para a região. Perfeitamente. A conversa está muito boa, né? Tá muito Se boa. deixar, a gente vai. E olha só, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai dar uma paradinha nesse debate aqui com os nossos dois ilustres convidados. E temos um convite para você para fazer um passeio agora, hein? Vamos seguir viagem, voltando no tempo e desembarcando lá em 1991. Aquele ano é o marco zero da TV Asa Branca. A gente vai relembrar como tudo começou. Os primeiros anos da TV Asa Branca, marcados pela interiorização da comunicação em Pernambuco, contribuindo diretamente com o crescimento da região, assunto que falávamos agora, e sendo espaço e voz para a população. Um encontro que Deus fez acontecer, né? As coisas acontecem sem a gente esperar. Desde o início eu conheci, né? Era humilde, realmente estava no comecinho mesmo de tudo. A gente entra novo de idade, novo na profissão. Pela primeira vez chegava nas casas de 76 cidades da região a imagem de um novo meio de comunicação, a TV Asa Branca. Hoje é dia de falar de início, por isso é preciso voltar 30 anos. Nessa linha do tempo, muitas histórias, como a do repórter cinematográfico Adelson Siqueira. Esse, o Crachá 0001, registro de primeiro funcionário da TV Asa Branca. Por ser o número 1 da empresa, né? Uma empresa com 30 anos de história, já passou, acredito que dezenas de pessoas lá, e eu fui a pessoa que entrei no início e estou até hoje. Para mim é um orgulho. Inicialmente, na TV, Adelson teve outra função, mas passou a ser o homem por trás da câmera desde 1996. Já estava 5 anos como motorista, mas na equipe de jornalismo. Então, eu já tinha feito o curso, já sabia lidar com a câmera, não foi tão difícil não. Adelson faz das lentes os olhos de muitos. Ficar tão perto de onde a notícia acontece chama a atenção. O rapaz fica ainda mais admirado ao saber que acompanha todo dia uma TV que agora chega aos 30 anos. 30 anos é bastante tempo, ninguém não imagina não isso não. É, Cristiano, com o tempo o Crachá 0001 aí teve uma identificação atrelada. É uma história muito bonita. Amigos, quando me vê na rua, perguntam, cadê a Adelson da TV? Tá lá na TV ainda? Ele é casado há 28 anos. A Madalena é testemunha da dedicação do marido no trabalho. Ele começou na empresa quando ela iniciou e até hoje ele está lá. Assim, eu acho que ele é uma pessoa que trabalhou e até hoje ele conquistou onde ele está, né? Em mais um aniversário da TV Asa Branca, se renova a missão jornalística, que nem sempre é fácil, mas foi abraçada desde 1º de agosto de 1991.
Um avião monomotor caiu hoje às 4 da tarde. Os moradores não sabem informar o nome, mas garantem que o piloto é o proprietário do avião. Com a greve, elas voltam para casa sem serem atendidas. Um sonho idealizado por 3 amigos. Os sócios fundadores, Vicente Jorge, Inocêncio Oliveira, ex-deputado federal, e Luiz de França. Fui numa viagem com Vicente e Jorge, né, meu sócio, fazendo a supervisão em emissoras do interior. E de Limoeiro para Caruaru, foi lembrado, França lembrou que tinha um canal de televisão em Caruaru e que isso não estava sendo explorado. E à noite, a gente olhando para o morro e conversando sobre Caruaru. Eu já tinha feito um trabalho também aqui em Caruaru. E de repente surgiu a conversa de televisão. E de repente, uma televisão em Caruaru, essa cidade merecia uma televisão comercial, de gabarito e tal, não sei o quê. E Vicente, vamos fazer. E a Globo, o Grupo Globo, na época chamada só de Rede Globo, confiou na gente. Os acionistas da Globo, os diretores da Globo, esse pessoal demonstrou muita confiança em ter afiliado a TV Asa Branca, a Rede Globo de televisão. Ele coleciona muitas lembranças, tem muito o que contar. O supervisor técnico Evandro Melo. De vez em quando volta ao Monte, lugar em que passou a escrever também a própria história profissional. Aqui no Morro nós tínhamos o estúdio, a parte de jornalismo, tinha a operação, tinha o controle mestre e tinha a OPEC, que era a operação comerciais, num prédio. E no outro prédio, onde ficam os nossos transmissores, que fica até hoje, existia o nosso transmissor analógico ainda, né? E lá no bairro Indianópolis, nós tínhamos outro prédio onde ficava o administrativo, o financeiro, o comercial e a superintendência. Se instalar no Monte Bom Jesus foi estratégico. Aqui, nesse ponto turístico, uma visão geral da cidade. Intencionalmente ou não, há um significado em tudo isso. Porque a TV que queria mostrar o povo para o povo tinha mesmo que ter ângulos privilegiados e, fundamentalmente também, um olhar diferenciado para a nossa gente. Os 100 alunos da Escola Municipal Maria Anunciada Rodrigues, no sítio Taquara de Baixo, em Caruaru, nem tinham gosto de vir para a classe. Mas hoje a comunidade virou a página dessa história de abandono. O projeto nacional da Rede Globo está sendo colocado em prática na região pela TV Asa Branca. A emissora firmou parcerias com empresários locais e conseguiu a doação do material. Na fundação da TV Asa Branca, o prefeito de Caruaru era João Lira Neto. Mandato de 89 a 92. Tempos de mudança. Com uma TV com identidade da terra. A partir da TV Asa Branca mudou o panorama de qualidade da emissão de televisão de Pernambuco. Porque Caruaru, além de ser a capital do agreste pernambucano, é a principal cidade do interior e a TV Asa Branca tem uma abrangência muito grande, não só no agreste, inclusive na Mata Sul do estado de Pernambuco, e mudou a qualidade da televisão brasileira, televisão pernambucana, com a implantação da TV Asa Branca. 30 anos guardam o brilho de uma trajetória e o tempo se encarregou de fazer dessa história um verdadeiro patrimônio. Patrimônio que é construído por pessoas, funcionários e telespectadores, porque em 3 décadas, essa é a ideia no final, de estar cada vez mais perto de você. Uma cumplicidade de 30 anos. Então, estamos de volta com o Globo Comunidade, especial dos 30 anos da TV Asa Branca. E agora a minha pergunta vai para o professor Marconi Aurélio, cientista político que está aqui com a gente também. Professor, a partir do momento em que um veículo de comunicação, como é o caso da TV Asa Branca, por meio do jornalismo, também estabelece laços com as comunidades,
colabora de que forma para que essa mesma comunidade também tenha mais consciência política e social a respeito dos seus direitos, a respeito das suas necessidades e das suas reivindicações? A chegada da TV Asa Branca coincide com o momento em que a gente vive a redemocratização do país, né? Quer dizer, a gente está começando os primeiros movimentos democráticos. E na democracia, uma das coisas principais é a participação cidadã. Então, quando a comunidade ela sente que tem a voz ouvida, né, por um veículo de comunicação e que isso traz retorno, como de fato trouxe ao longo da história, é lógico que isso ajuda a população a ser mais participativa, a ser mais consciente e a cobrar mais dos seus representantes. Então, naturalmente, a presença da TV Asa Branca cobrindo essas pautas de comunidade, né, e gerando essa empatia, traz ganhos políticos e civis para toda a comunidade. Bom, até pegando essa relação, hoje nós temos dois produtos jornalísticos aqui na casa, o AB1 e o AB2, né, jornais diários, segunda a sábado, e os dois tratam do jornalismo comunitário, mas ao mesmo tempo de mostrar o desenvolvimento da região, essa relação econômica e até política. Professor Urbano, nesse aspecto, a população se vê representada de alguma forma dentro de um veículo de comunicação? Se cumpre um papel tanto do veículo quanto também da população ter esse canal de voz? Sem dúvida nenhuma, Remy. Nós temos aí o que eu denominaria de um choque de consciência social. Complementando a fala do nosso professor Marconi, o fato de que quando nós temos um registro, nosso dia a dia, quando é levado para a população os desafios e os avanços que nós temos, a nossa identidade como Princesa do Agreste, capital do forró, etc., nós evoluímos, que passamos de um amontoado de gente e nos tornamos uma identidade no comércio, na indústria, na cultura, né? É o jeito da nossa gente caruaruense de fazer o nosso dia a dia, que a partir do registro da imprensa leva para o Brasil e para o mundo todo essa marca que é brilhante. Não sei se é porque eu sou um apaixonado por Caruaru, mas eu tenho uma opinião que Caruaru merecia era uma das estrelas lá, a bandeira nacional, né? Caruaru tem essas múltiplas faces, seja, por exemplo, na cultura popular, uma grandeza do mestre Vitalino, né? Seja na cultura erudita, aos tragédias de Ataí, de Álvaro Lins e esses gigantes que são personagens conhecidos e estudados internacionalmente. Mas a imprensa faz exatamente esse papel, ou seja, a TV Asa Branca ela é uma moldura eletrônica que dá foco a todos esses personagens, a identidade da nossa gente. A partir daí a gente só ganha. Pois bem, professor Marconi, nesse sentido, a partir do momento que a gente imagina a TV Asa Branca como um veículo que alcança 108 municípios aqui em Pernambuco, levando em conta essa relação com a população, com a sociedade como um todo, o poder público, de alguma maneira, também repensa suas atitudes, a partir do momento que sabe que existe um nível de cobrança que pode ser feito via população, ali, tendo como ponte uma emissora, uma TV? Sem dúvida, Almir, porque na democracia, como a gente estava falando há pouco, né, um dos instrumentos que faz acontecer o processo democrático é exatamente a imprensa. Uma imprensa livre, uma imprensa justa, uma imprensa precisa. E o papel da televisão é fundamental nesse aspecto, exatamente porque coloca em pauta a agenda da comunidade e como a comunidade quer ser vista, né? Perfeitamente, professor. Então é o seguinte, a gente vai dar mais uma pausa, porque o Globo Comunidade volta daqui a pouco, né? Volta daqui a pouco. A gente agradece desde já a participação aqui do professor Marconi, professor Urbano, que engrandeceram esse debate sobre esses 30 anos da TV Asa Branca. É isso mesmo. Os professores nos deram uma aula. Até a próxima, professores. Parabéns à TV Asa Branca e gratidão pelo convite. Obrigado a todos. É realmente um momento de festa. Até a próxima, né? Então, a gente vai aqui agradecer imensamente, não é, a sua presença nessa edição do Globo Comunidade, bem como você que acompanha a TV Asa Branca já há 3 décadas. Você é parte fundamental dessa história, assim como as gerações que estão chegando também. Então, aqui os nossos agradecimentos não só em nome do nosso jornalismo, mas em nome de todos os profissionais, de todos os departamentos que fazem essa emissora funcionar para você. Almir, até mais. Até mais, Emir. Valeu demais e tem essas imagens aí para você conferir para encerrar essa edição especial do Globo Comunidade. Valeu, gente. Valeu. Parabéns, TV Asa Branca.